Bom dia, boa tarde e boa noite. Depende da hora que cada um vai me ouvir neste vídeo que eu fui convidado pelo Mbembo Boala, a voz de Cabinda. Bem, vou me apresentar. Eu sou Luiz Lava, mais conhecido por Luiz Lava, mas sou Luiz Custódio. Em primeiro, não vou me apresentar como outros o fazem, né? Da maneira orgulhosa, mas vou me apresentar como um cabinda simplesmente. Eu sou Luiz Lava, um resistente, um patriota de Cabinda e tenho algumas capacidade intelectual e como um pouco de sabedoria. E eu sei um pouquinho da ciência, porque estudei também um pouco. E não vou falar o meu título acadêmico, porque isto não é importante aqui. Bem, eu considero todos. E Luiz Lava é para o povo de Cabinda, e o povo de Cabinda é para nós que pensamos desta maneira. Não é para os orgulhosos que se apresentem nos seus títulos e não fazem nada daquilo que eles devem fazer. Então, o mais importante é saber do que és, não é mostrar às pessoas o que você é, mas você sozinho tem que saber do que tu és. Luiz Lava é um simples, ok? Tenho as capacidades, ok? Isso é que é o mais importante. Bem, eu vou responder aqui algumas perguntas que foi-me dado pelo voz de Cabinda Mbembo Boala. Deram-me perguntas. Aqui temos uma das perguntas. Será que também é um dos que considera Cabinda um território ocupado por Angola? Sim, eu considero que Cabinda é um território ocupado por Angola. Porque eu conheço muito bem a história de Cabinda. E conhecendo eu a história de Cabinda, e sabendo eu do que a história de Cabinda diz, claro que Angola ocupa Cabinda. Por quê? Porque Cabinda é um protetorado português. E muitas das vezes eu costumo falar aos nossos irmãos de Cabinda que possam ir no Tratado do Simulambuco, que eu vou vos mostrar aqui. Meus irmãos de Cabinda, a história não mente. A história não mente e uma história nunca se apagou. Vejam aqui. Aqui sou eu. Aqui sou eu. Aqui no Tratado de Simulambuco. Essas são escrituras de ouro que muitos dos nossos irmãos de Cabinda não consideram. O Tratado de Simulambuco diz muito bem: neste lugar de Simulambuco foi assinado em 1º de fevereiro de 1885 o tratado que integrou o território de Cabinda na nação portuguesa. E eu vou explicar um pouquinho. Vão ter que me desculpar porque eu gosto de esclarecer as coisas da maneira sincera e da boa maneira, porque o nosso povo precisa aprender, porque precisa conhecer a história. Angola era uma colônia portuguesa. Quando falamos de uma colônia, significa dizer um território ocupado por um outro Estado fora das suas próprias fronteiras, ocupado à força. Um protetorado são acordos assinados pelos donos da terra e outros. Quando falamos de um protetorado, significa dizer um Estado protegido por um outro Estado mais forte. Quer dizer, o Portugal era um país que deveria proteger Cabinda, mas o Portugal abandonou Cabinda em 1975, assinando uns acordos com os angolanos, os acordos que se chamam os acordos de Alvor. E quando eles tinham assinado esses acordos de Alvor, não havia nenhum Cabinda lá, em Portugal, em cidade que se chama Alvor. É por isso que se chama Acordos de Alvor. Alvor é uma cidade, é uma aldeia em Portugal
uma cidade em Portugal que se chama Alvor, a cidade de Alvor. É por isso que se chama os Acordos de Alvor. Se aqueles acordos foi assinado em Porto, poderão dizer os Acordos de Porto. Se foi assinado em Lisboa, poderão dizer os Acordos de Lisboa. Como dizem também os Acordos de Berlim, porque é uma cidade que se chama Berlim. Meus irmãos, e esses acordos mais tardar, os portugueses tinham abolido esses acordos, porque eles tinham dado conta depois que tinham cometido um erro. Cabinda nunca foi Angola. É por isso que eles tinham dito que Cabinda foi inexado. Inexaram Cabinda no território angolano. Quando? É nos acordos de Alvor. E anexaram um território em um outro território sem a vontade do povo que vive naquele território. Então, isso significa dizer o quê? Significa dizer uma violação da história dos outros. Quer dizer, Angola violou a história da nossa terra Cabinda. Porque o Tratado de Simulambuco é um tratado que é bem claro. Então, para tal, eu vou dizer, Cabinda é ocupado pela Angola. Porque Angola também não vem em Cabinda da maneira pacífica. Vem em Cabinda de uma maneira violenta. Porque havia uma guerra que durou 4 dias. Esta guerra começou dia 8 de novembro e terminou no dia 11 de novembro de 1975. São 4 dias de guerra. E quem ajudou os angolanos a ocuparem Cabinda era a União Soviética e os cubanos, militares soviéticos e os cubanos, é que ajudou o MPLA para ocupar Cabinda. E essa ocupação não era porque os angolanos amavam Cabinda, não, porque Angola tinha cobiçado o petróleo de Cabinda. Por quê? Porque em Cabinda a Chevron, que nós chamamos hoje, antigamente Gulf Oil Company, explorava já o petróleo em Cabinda, porque a Gulf Oil Company entrou em Cabinda em 1964. E Angola, na altura, não tinham ainda descobrido que eles também tinham petróleo, mas em Cabinda já tinham descobrido que havia petróleo. Então o petróleo, como era um mercado muito procurado no mundo, então Angola foi influenciado pelos multinacionais para poderem ocupar Cabinda, para que Angola possa vender o petróleo de Cabinda muito mais barato com outros países para beneficiarem de Cabinda das migalhas que lhes dão nos multinacionais. É por isso que Angola ocupou Cabinda. Não é porque Angola ama Cabinda. Angola praticamente desprezou a história do nosso povo, da nossa terra Cabinda, e Angola foi ocupar o nosso território sem saber que nós temos as nossas maneiras, a nossa história e a nossa cultura que nós deveríamos também valorizar. Bem, fui muito longo na primeira pergunta. Será que também é um dos que considera Cabinda um território ocupado por Angola? Por quê? Já respondi isto. Esta foi a segunda pergunta. Tendo em conta ser um defensor acérrimo da autodeterminação de Cabinda, na sua visão, como é que se pode, neste preciso momento, resolver o problema político do território de Cabinda? Bem, neste preciso momento, para que possamos resolver o problema de Cabinda, realmente é preciso que todo filho de Cabinda possa saber do que nós temos no nosso território de Cabinda. Conhecer do que nós temos em Cabinda. Conhecer a nossa história. Conhecer o que nós estamos a defender. Conhecer o objetivo que nos leva a defender o nosso território de Cabinda. Quando todo filho de Cabinda vai conhecer que Cabinda é mais importante acima de tudo, é Cabinda, não olhando os interesses pessoal, lutar simplesmente pela nossa história, pela nossa identidade
daquilo que nós somos, assim iremos vencer nesta luta. Porque dizem em um provérbio francês, a união faz a força. E a união não é uma união hipócrita, mas tem que ser uma união sincera, que todo mundo tem que respeitar o outro e saber o nosso objetivo, o nosso caminho. Assim poderemos libertar Cabinda nas mãos do MPLA, porque esta luta não é uma luta infantil, mas é uma luta intelectual, uma luta de sabedoria e uma luta dos adultos. Se todo filho de Cabinda se levantar, iremos resolver este problema. Angola vai deixar Cabinda. Mas se as pessoas ainda não sabem do que são, é claro que vai ser muito difícil para que possamos recuperar o nosso território de Cabinda diante do MPLA de Angola. É por isso que eu peço a todos Cabinda que possam acordar, se ainda estão a dormir, que se levantam para que possamos recuperar o nosso território de Cabinda, porque é um território tão rico. E se Cabinda ter a sua liberdade, todo filho de Cabinda há de gozar se ter bons governantes. Se ter bons governantes. Porque a independência não basta. Mas o que basta é quando os que vão governar depois considerarem o seu povo, assim é que iremos construir uma terra melhor para viver para o seu povo e outros que poderão vir viver na nossa terra. Porque em Cabinda só não vai viver nós, Cabinda. Sim, haverá também estrangeiros. Como nós estamos nas terras alheias, estamos a viver da maneira tranquila. Assim também Cabinda poderá acolher também estrangeiros, mas só que eles deveriam respeitar a nossa lei e que também irão viver da maneira tranquila. Isto é que eu posso dizer. Neste preciso momento, só devemos pensar em liberdade de Cabinda. Assim, quando Cabinda terá sua liberdade, iremos de resolver os problemas que o povo passa. Enquanto que o MPLA continuar em Cabinda, o povo vai continuar a sofrer. Qual é o modelo político que pensa que seria o melhor para o desenvolvimento do território de Cabinda, uma vez independente? O melhor modelo político que eu penso, o melhor modelo político, é que os políticos devem entender que quando são governantes de uma terra, não significa dizer que eles são os donos da terra ou tudo que existe naquela terra pertence a eles. O melhor modelo político é que devemos criar a lei social, que todo filho da terra tem que beneficiar do que existe naquela terra. Não deixarmos o nosso povo com fome. A pessoa que trabalha, ganha o seu salário, vai comer com o seu salário. Os que não trabalhem também devem merecer alguma coisa para que não possam viver com fome. Devemos criar Devemos criar uma lei que tenha a ver com assistência médica. Todo mundo tem que beneficiar um tratamento legal. Todos os filhos da terra, crianças como outros, devem merecer ir à escola, devem estudar. Todas as coisas que é gerido pelo governo têm que beneficiar ao povo. Porque as coisas geridas pelo governo são coisas do país, pertencem àquele país. Então, as coisas que pertencem a uma terra pertencem ao povo daquela terra, mesmo os estrangeiros que serão legalizados naquela terra também terão direito de beneficiar daquilo que nós iremos de ter na nossa terra. Os dirigentes, os governantes, são os gerentes de uma terra. É que eles têm um salário que ganham, é que eles devem bem proteger e dar aos seus povos daquilo que eles merecem, que é da terra deles.
Um gerente do banco costuma ver muito dinheiro a entrar no banco, mas o dinheiro que entra no banco não é dele. É dinheiro da população. É dinheiro das pessoas que vão lá depositar seus dinheiros. Então o presidente, como os dirigentes, os governantes de África ou da nossa terra, quando Cabinda terá sua independência, não devem considerar o dinheiro do erário público como dinheiro deles, mas é dinheiro do povo. É dinheiro do povo. O presidente é povo, o governador é povo, todos, militar, polícia é povo. Então devem colocar todas as riquezas na disponibilidade para desenvolver o país e para o seu povo viverem bem. Não é se enriquecerem eles, seus amigos, suas famílias, e irem guardar dinheiro de Cabinda nos países vizinhos. Não, o dinheiro de Cabinda tem que ser guardado em Cabinda, e dinheiro de Cabinda tem que construir Cabinda, e dinheiro de Cabinda tem que beneficiar ao povo de Cabinda. Isto é que é a boa maneira. E outra coisa, eu não gostaria que quando Cabinda terá a sua liberdade, no princípio pode ser a República de Cabinda, mas devemos sempre pensar onde viemos. Cabinda era um rei, então Cabinda tem que tornar um dia o reino de Cabinda. Tem que se procurar uma família nobre, uma família que se respeita, uma família digna, para que essas possam ser os reis um dia de Cabinda. Porque o sistema de república é um sistema da desordem. Por que eu digo assim? Porque como já temos muitos angolanos que já vivem em Cabinda, que foram nascidos em Cabinda, hoje estamos a chorar da ocupação, mas amanhã também pode surgir mais um angolano ser presidente de Cabinda. Mas no sistema do reino, é impossível um infiltrado vir ser o rei. É impossível, porque aquilo tem que seguir a linhagem daquela família que serão reis em Cabinda. Esta é uma sugestão. Bem, outra coisa, quais são as verdadeiras origens do povo de Cabinda? Mas as verdadeiras origens de Cabinda, nós já sabemos. Nós somos, em primeiro lugar, Bakongo. Somos um povo bantu. E a outra coisa é que nós somos filhos do Makongo, Mangoio e Maluango. E nós defendemos os nossos reis porque eles tinham defendido o nosso território, que é de Cabinda, assinado um tratado que nos dá muito mais valor e o respeito que o Tratado de Simulambuco. Não falando outros dois tratados, que era Tratado de Chinfuma e Tratado do Chincamba, de 1883 e outro de 1884. Mas falamos mais do Tratado de Simulambuco porque ele é que fechou todos os tratados. O Tratado de Simulambuco de 1º de fevereiro de 1885, que definia Cabinda como um protetorado português. Essas são as nossas origens. Porque normalmente somos 7 etnias em Cabinda. 7. E esses 7 eu posso citar: temos Baoio, temos Bakongo, temos o Bayombe, temos o Bavili, temos o Kochi, temos Balingi, temos Kwakongo e temos também Basundi. Estás a ver? Então, realmente são 7 etnias em Cabinda que temos. Mas todos nós somos um povo, porque quando as 7 etnias estão a falar aí, vão se compreender sem problemas. É por isso que falamos sempre um si mueca, mbembe mueca. Compreendem esta situação. Cabinda é um território que merece a sua liberdade. E outra coisa que foi me perguntado: quais devem ser, em termo genérico, as estratégias que os movimentos que reivindicam a soberania de Cabinda devia adoptar para que se resolva de uma vez por todas a indefinição do estatuto político do território de Cabinda, que praticamente se estagnou após a assinatura dos Acordos de Alvar em 1975.
Bem, é isso que eu disse logo no princípio. Devemos saber o que precisamos. Quando todos os movimentos entenderem do que a gente precisa, o que nós precisamos é a liberdade de Cabinda. E como é uma só coisa que a gente precisa, é claro que o povo tem que ser também uma. Só devemos ser um povo. Juntos todos iremos de alcançar do que precisamos. Agora, como as pessoas não sabem ainda do que precisam, é por isso que há muitos movimentos. No princípio, havia 3 movimentos, que vocês sabem. A Emelec, a Aliança Mayombe e a Canuk. Todos esses 3 se ajuntaram, formaram um movimento que se chama FLEC. E quem era o presidente na altura era o Luiz Frank, com seu secretário, que eu posso dizer, Henrique Nzita Tiago, e o vice-presidente Antônio Sozinho. Mas qual é o problema que houve? O problema que houve, cada um já tinha olho grande. Cada um queria ser. Então, como cada um queria ser, assim foram mais separados. Se separaram mais de novo. Em vez de criarem uma ideologia para que possam ir defender Cabinda juntos e que depois possamos alcançar do que a gente precisava, não. Acharam melhor para se separar depois. Este foi lá, o outro foi lá e o outro foi lá. E criaram tantos movimentos que não traz solução até no dia de hoje para a situação de Cabinda. Mas eu poderia dizer o quê? Os movimentos que existem devem se agrupar em um só movimento, se abaixarem e considerarem ser um povo. Imaginemos países como os Estados Unidos da América. Só tem 2 partidos políticos que disputam o poder. Os democratas e os republicanos. Sendo mesmo um país grande. Por quê? Porque o homem só tem 2 pernas. Esquerda e direita. Tem 2 braços. Braço esquerdo e braço direito. Mas quando nós estamos a criar muitas coisas, é claro que é uma fraqueza que está a se criar. É por isso que dizem, em francês, diviser pour mieux régner. Vamos separar para bem reinar. Angola faz tudo por tudo para meter confusão nos Cabinda e para que os Cabinda possam se separar cada vez que passa, ou cada vez mais, para que haja muitos movimentos, porque quando há muitos movimentos, mais fracos serão. Mas se haver só um movimento, mais fortes serão, porque serão muitos. E quando são muitos, claro que haverá mais ideias, mais ideologia e mais podemos alcançar daquilo que precisamos. Então, aí eu digo que o povo de Cabinda deve compreender o que precisam e quando compreenderem do que precisam, devem se unir todos. E quando vão se unir formando um movimento, esse movimento tem que aceitar fazer transição. Não pode só haver um presidente desde que o movimento começou, não. Vão criar um sistema ou de 5 anos, ou de 4 anos, ou de 10 anos. Um vai dirigir e depois dos 5 ou dos 10, se ele dirigir bem, vão lhe votar 2 vezes e quando fazer os 2 mandatos, votam mais um outro presidente daquele movimento. Devemos já adoptar esse sistema de aceitar, deixar o lugar para o outro. Porque quando o outro entrar, ele talvez tenha outras ideias e outras ideologias, outros pensamentos. Aí, iremos de alcançar o que precisamos. Essa é a minha ideia. Então, outra pergunta que foi me dada. No vosso entender, qual tem sido a contribuição dos cabindas que integram os partidos políticos angolanos, independentemente do vínculo
na luta pela autodeterminação do território de Cabinda. Bem, os cabindas que integram os partidos angolanos, outros é pela ignorância, por não conhecer realmente a história da terra deles. Porque se conhecessem, eu acho que eles não poderiam integrar os partidos angolanos. Por exemplo, na altura, quando eu andei em Cabinda, quando o Zedu era presidente, muitas das vezes eu já fui militante do MPLA. E por quê? Por falta de conhecimento. Por não conhecer a minha história. Mas depois de eu acordar, quando eu conheci a minha história, é claro que eu tinha abandonado. Eu defendo a minha terra porque eu não sabia. Eu pensava que Angola é mesmo nosso país. Eu pensava que o MPLA é um partido do nosso país. Afinal de contas, Cabinda é um país ocupado pela Angola. Uns que integram esses partidos angolanos, pela ignorância, não conhecem. E outros, pelos interesses pessoal. Desculpem lá. Outros conhecem a história, mas integram os partidos angolanos pelos interesses pessoal de pão de cada dia. Como dizem eles próprios, eu não quero perder o meu pão, então não vou discutir com meu chefe. É isso que acontece. Como o MPLA é que chefia Cabinda, então as pessoas estão a proteger o pão deles de cada dia. Estão a proteger o pão deles de cada dia. Mas se conhecessem a nossa história, claro que eles não poderiam entrar no MPLA, ou na UNITA, ou a Casa CE. Mas todos Cabinda normalmente deveriam negar todas as instituições de Angola em Cabinda. Mesmo o bilhete de identidade de Cabinda dos angolanos, eles poderiam negar. Mesmo o trabalho que o MPLA lhes oferece em Cabinda, deveriam negar. Mesmo quando o Malongo ou a Chevron, quando os americanos vêm trabalhar em Cabinda, eles deveriam praticamente se implicar contra eles para que os americanos possam dar conta que aquele povo não está de acordo que o MPLA de Angola continua a dirigir o território deles. Deve haver realmente um espírito de responsáveis, começar nos governantes de Cabinda até ao último filho de Cabinda. Sobas e todos devem negar todas as coisas e tudo que o MPLA oferece a eles. Assim, nós iremos de vencer, de libertar o nosso território de Cabinda. Mas se continuar pessoas que vão continuar a trair uns aos outros entre nós de Cabinda, esta luta será uma luta muito difícil para ganhar. Então, para que possamos ganhar nesta luta, devemos treinar junto, termos um bom espírito e avançarmos junto, soubermos a nossa direção e o nosso objetivo, assim iremos de libertar o nosso território de Cabinda, nas mãos do inimigo que é o MPLA de Angola, que ocupa o território que não lhe pertence. O MPLA sabe que Cabinda não é deles, mas eles fazem aquilo com toda a força, porque eles sabem que um dos nossos irmãos de Cabinda lhes apoiam nesta ideia. Até muitos Cabinda dizem que Cabinda nunca terá a sua liberdade, nunca terá a sua independência, mesmo sendo eles de Cabinda. É porque não sabem a história deles. É porque não compreendem do que eles são. Porque no dia que vão compreender, eles nunca irão mais falar assim, mas irão de aceitar de morrer só para que Cabinda tenha a sua liberdade, para que o filho de Cabinda possa viver bem na sua terra e gozar daquilo que eles são. Isso é que eu posso dizer. São muitas perguntas, né? Total são 18. Já estou no 8, faltam 10. Vou responder agora da maneira breve. Estou a responder assim da maneira longa porque eu tenho que explicar bem as coisas. Recentemente
abandono a organização política liderada por Antônio Luiz Lopes, qual é a avaliação que faz desta organização? Bem, abandonei a organização do senhor Antônio Luiz Lopes. A organização. Falaram muito bem, a organização do senhor Antônio Luiz Lopes. Eu abandonei porque é uma organização do senhor Antônio Luiz Lopes. Porque se era uma organização para o povo de Cabinda, que luta para o povo de Cabinda, eu não ia abandonar. Como é organização dele, e que eu no princípio não sabia que aquilo era uma organização dele, é por isso que eu andei lá. E quando eu entendi que aquilo era coisa dele que ele tinha feito para seus interesses pessoal, eu tive que abandonar. Eu não quero falar tantas coisas, detalhes, mas os que já me ouviram falar, os que já chegaram de ouvir os meus áudios, sabem do que eu sou e por que eu tive que deixar uma coisa que só praticamente está a usar Cabinda como um negócio. Cabinda não é um povo para vender. Cabinda não é um território para se aproveitar com ele naquilo que ele está a sofrer. E as pessoas aproveitam o sofrimento de Cabinda para se fazerem dinheiro. E sendo eu filho daquela terra, conhecendo do que o meu povo sofre, do que passam, pensando que essas pessoas estão a lutar para Cabinda, e eu descobri que não era realmente luta, mas é para ganhar o pão dele de cada dia, eu deveria abandonar, porque eu dava conselhos, não chegou de me ouvir, não chegou de me escutar, porque é coisa dele que ele tinha feito, e ele pensou que eu já vim estragar a sua coisa. É por isso que dizem, um intelectual no meio dos burros, os burros serão os seus perseguidores. Quando um burro se ajuntar com um intelectual, e este burro já está a ver que este intelectual já está a lhe corrigir, o burro não vai gostar do intelectual. O que é que ele vai fazer? Vai falar mal do intelectual, vai querer matar o intelectual. É isto que aconteceu. Então Luiz Lava não poderia continuar com esses tipos de pessoas, porque não estão a lutar para Cabinda, mas sim para seu pão de cada dia. Então eu estou para a verdade e estou para que Cabinda tenha a sua liberdade. Porque é nossa luta, nós devemos deixar nossos filhos estarem bem. Vejam como é que os Cabindas já vivem. Devemos deixar a nossa terra, fugirmos longe, porque os que governam a nossa terra, Cabinda, estão a roubar tudo para eles e não dão nada para os filhos de Cabinda. Então, esta é a minha resposta breve. Não vou falar mais. Hoje fala-se muito sobre o apelo ao diálogo, visando a resolução do problema de Cabinda. E vários são os mecanismos apontados nesta senda. Entre os estatutos especial, a autonomia, a independência total, qual seria o mecanismo ideal para se resolver o problema definitiva e porquê? Olha, aqui não é problemas de autonomia. Aqui o problema mesmo de Cabinda é mesmo a sua independência. É mesmo a sua independência. Não é questão da autonomia. A autonomia, em muitos dos países do mundo existe autonomia. Como posso dizer, na Espanha, tem uma das suas províncias, tem autonomia. Não é a autonomia que o povo de Cabinda precisa, é a independência. Porque autonomia significa dizer que o governador de Cabinda é que vai continuar a trabalhar para o desenvolvimento de Cabinda e Cabinda terá seus polícias, militares, mas também Angola vai continuar a dirigir Cabinda. Isto é que se diz autonomia. Mas a independência Angola já não terá nada a ver com Cabinda. A independência Angola já não terá nada a ver com Cabinda. A autonomia Angola vai continuar a beneficiar alguma coisa em Cabinda.
Mas a independência, Angola já não vai beneficiar nada de Cabinda. Então, vendo eu o Tratado do Simulambuco, nenhuma parte que diz que Cabinda é Angola. Então é mesmo a independência. Se Angola vem ocupar Cabinda, não é porque nós devemos negociar com Angola a autonomia. Nós devemos praticamente lutar diante de Angola do MPLA para que possa libertar algo que ele ocupou que não é dele. Ele tem que libertar Cabinda e Cabinda ter a sua liberdade, a sua independência, como os portugueses tinham feito nos angolanos. Angola não era Portugal. Os angolanos não tinham pedido aos portugueses a autonomia. Tinham pedido aos portugueses a independência. Então os Cabinda também precisam de independência. Não vamos fazer confusão nas nossas cabeças. Cabinda é nossa terra, não é questão de negócio. Mas é questão de conhecer. É uma causa justa. E nós estamos a discutir com essa justiça. É um direito. Não é vontade, mas é um direito. É uma causa justa. E os Cabinda precisam da sua liberdade. É claro que os Cabinda precisam da independência. A nossa independência. Se tem uns que precisam autonomia ou que lá, eu não é a autonomia que eu preciso. A independência de Cabinda. A independência total. Boa independência. Não é independência fachada. Como os angolanos tinham tido independência de fachada. Agostinho Neto chutou com portugueses, foi casar com uma portuguesa. Não. O presidente de Cabinda, o futuro presidente de Cabinda, depois da independência de Cabinda, vai casar com uma angolana. É tipo tá falando, mas os angolanos voltam em Cabinda. É a independência que os Cabinda precisam. Não é o que vocês falaram, autonomia. Não. Isto aqui. E não vou esquecer de salientar algo. Por favor, os Cabinda que vão me ouvir, não chamam sempre Cabinda como enclave. Cabinda nunca foi enclave. Cabinda é um estado. É um estado. Se você é de Cabinda, tens que considerar Cabinda como um estado. Como um estado. Um estado. Não é um enclave. O enclave, quem tem que falar essa palavra é os angolanos e outros aliados dos angolanos, como os multinacionais. Mas Cabinda não é enclave. Porque verificam no dicionário o que significa o enclave. Cabinda faz fronteira com 2 países, Congo Brazzaville e Congo Democrático, e tem uma saída no mar. Então não é um enclave. Verificam o que significa enclave no dicionário. Eu já vos dei essa tarefa. Outra pergunta. Ainda nessa senda de resolução definitiva do problema de Cabinda, será a realização de um referendo uma via ideal, tal como defende o MIC? Um referendo. Bem, meus irmãos, vamos ser claros. Angola, se precisa disto, já poderia o fazer há muito tempo. Se Angola ocupou Cabinda à força, e a força também Cabinda será deixada. A única coisa que nós devemos fazer, devemos também ir à força com o MPLA para que possa deixar Cabinda. Sair nas ruas, manifestações sobre manifestações, matarem o que matarem, continuem nas manifestações. E devem ser manifestações de verdade. Se dá para estragar o que o MPLA constrói em Cabinda, se dá para meter pneus no aeroporto de Cabinda, fazer grandes confusões que o mundo vão dar conta. E que o povo só tem que ter uma palavra: liberdade de Cabinda, independência de Cabinda. Não é referendo, não é isso e assado e cozido, porque isso já aconteceu com a FCD. Mas nunca foi a coisa real que o povo precisa. Nós precisamos, o governo do MPLA deve entender que Cabinda não é deles. E que eles devem deixar Cabinda e basarem para Angola deles, dirigir a terra deles até que eles não conseguem também bem dirigir, porque os angolanos também estão a sofrer. Enquanto que os angolanos sofrem, achas mesmo que eles poderão dar o melhor aos Cabinda? Nunca. Então Angola tem que deixar Cabinda, é só isso. Eu não quero explicar acerca do referendo ou outra coisa, não. A única coisa que eu sei, o povo só precisa da independência, mais nada. Na resolução do problema de Cabinda, qual devia ser o papel de Portugal?
qual deveria ser o papel de Portugal? O Portugal é que tinha assinado os acordos de Simulambuco. O papel dele era para proteger Cabinda. Mas, desde que o Portugal abandonou Cabinda, em vez de dar aos Cabinda do que ele tinha assinado, abandonou Cabinda nas mãos dos angolanos. É claro que se os portugueses são inteligentes, se os portugueses são homens que respeitam os direitos humanos ou que respeitam assinaturas, claro que o Portugal deveria entrar em contato com todos os Cabinda para que possam realmente corrigir o erro deles, defendendo Cabinda diante do MPLA, porque são eles que são o nosso testemunho. Porque eles é que devem dizer aos angolanos que realmente este povo tem razão do que eles costumam falar, do que eles costumam defender. A luta deles é real. É que o MPLA tem que receber a instrução em Portugal para que devem libertar, para que possam libertar Cabinda. O Portugal tem um papel importante. O Portugal deve determinar esta situação da maneira clara. Da maneira clara para que o mundo possa conhecer essa verdade. Porque o Portugal tem representantes na Assembleia da União Europeia. Esses representantes devem levar a situação de Cabinda diante da União Europeia para que possam falar desta situação, para que possam procurar uma solução definitiva para este território de Cabinda que é ocupado pelo governo do MPLA. Mas como são muitos que o beneficiam, que andam a beneficiar nas riquezas de Cabinda, os multinacionais são muitos, porque sabemos que a Total está em Cabinda, a Egip está em Cabinda, a Chevron está em Cabinda, os multinacionais estão em Cabinda e beneficiam do que nós temos. É por isso que andam calados e não falam nada e não querem mesmo resolver esta situação. Porque se eles quisessem resolver realmente a situação de Cabinda, Cabinda já poderia ter a sua independência há muito tempo. O Portugal tem um papel grande para a situação de Cabinda. Portugal pode conseguir libertar Cabinda diante do MPLA. O Portugal tem mais militares mais formados em relação a Angola. Se o Portugal dizer que vão mandar meus militares para apoiar Cabinda, para jogar os militares do MPLA fora de Cabinda, é claro que o Portugal pode conseguir libertar Cabinda. Mas o Portugal, o que lhe falta é a vontade. Mas quando o Portugal terá um bom presidente que vai reconhecer as assinaturas do Simulambuco, os acordos de Simulambuco, que vai reconhecer a história de Cabinda, é claro que o Portugal vai ajudar Cabinda para ter a sua liberdade. É isto que eu poderia dizer. Outra pergunta. Qual é a avaliação que pode fazer do desenvolvimento do ativismo, seja cívico ou político, ao nível de toda a extensão do território de Cabinda? Isto só vai surgir nas prisões, vai surgir as mortes, mas também não vou dizer que possam parar. Devem continuar, mas devem ter muito cuidado. Vale a pena até que eles possam começar a fazer babulo. Devem começar a fazer babulo, como dizem, né? Em português da banda. Fazer coisas da maneira escondida. Como? Fazer grandes atentados, estragar coisas do MPLA escondidamente e deixarem sempre uma mensagem. Não queremos o MPLA em Cabinda. Do que eles estarem a mostrar suas caras, porque depois, como não estão protegidos, vão lhes matar, vão lhes colocar nas cadeias, como estão a fazer os nossos irmãos que estão nas cadeias. Simples manifestação. Viram ultimamente manifestação que se passou em Angola, em Luanda? Mataram até os angolanos. O MPLA matou os seus filhos de Angola. Agora muito mais nós de Cabinda acham mesmo que o MPLA vai considerar nossas manifestações em Cabinda? Não. Devem fazer as coisas da maneira clandestina. Fazerem atentados mesmo graves. Não é para matar povo. Estragar coisas do MPLA. Estragar mesmo. Olha, podem estraguem coisas do MPLA, não precisamos daquilo. Quando Cabinda terá sua liberdade, vamos construir melhor do que aquilo. Cabinda tem dinheiro, não se preocupem.
Não se preocupem. Estragam coisas do MPLA. Tudo que ele vos faz aí, que querem vos mostrar, estão a fazer grandes coisas. Não estão a fazer nada. Estragam aquilo. Fazem atentados. Explodem aqueles edifícios do MPLA, ou porque o MPLA, partido do MPLA, vão lá explodir aquelas merdas do MPLA. Esse é que serão melhores coisas, porque o mundo vai ver, ou porque houve lá uma coisa em Cabinda, estragaram uma coisa que o partido do MPLA já está no chão. O mundo vai ouvir. Mas por quê? Porque o povo precisa da sua liberdade. Queimarem bandeiras do MPLA, queimarem os documentos, bilhetes do MPLA, ninguém de Cabinda vai mais trabalhar. Vão nas lavras, procuram mandioca, vão lá buscar sacafolha, temos lá cabritos para comer, zinchibes, ziqueitos, enchesse. Vão lá comer, vão pescar bingola. Ok? Yeah. Outra coisa. Qual é a avaliação que se pode fazer sobre o combate à corrupção ao nível do território de Cabinda, lançado pelo governo angolano? Devia ou não ser responsabilizados todos os gestores da causa pública que enriqueceram à custa dos fundos destinados para o desenvolvimento do território de Cabinda? Bem, eu costumo dizer que Cabinda nunca vai desenvolver enquanto que o MPLA continuar em Cabinda. E a corrupção não está simplesmente ou somente em Cabinda. Os angolanos, o MPLA é um partido já corrupto. Então não é o MPLA que vai trazer solução desta situação de combate à corrupção. Porque todos eles do MPLA são corruptos. É o presidente deles. Eles falam coisas que eles não fazem, que eles não observam, que eles não respeitam. Falem coisas por falar, mas eles no Canadá realmente resolveram problema nenhum. As bocas dos governantes africanos só servem para comer. Porque quando falam, só falam besteiras, não falam nada, coisas real que eles realizam depois. Falam, prometem e não fazem do que falam. Não fazem do que prometem. As suas bocas é mesmo só para comer e para falar besteiras, para mentir. Então, para tal, a corrupção em Cabinda só vai acabar quando Cabinda terá sua liberdade e quando Cabinda terá os bons governantes que vão pensar para o povo. E enquanto que Cabinda estará ocupado nas mãos de um MPLA, um partido corrupto, nunca vai terminar a corrupção em Cabinda. E Cabinda nunca vai se desenvolver. Ponto final. Que avaliação se oferece fazer sobre o primeiro ano de governação do engenheiro Marcos Alexandre Nhunga como governador de Cabinda? O governador de Cabinda costuma receber injeções no seu chefe João Lourenço. O senhor Alexandre Nhunga recebe realmente injeções. Ele é mandado. Ele é comandado. Ele não costuma realmente decidir de si próprio. Porque ele é um subordinário. Ele é mandado por um outro chefe, que é o chefe dele, João Lourenço. E ele tem que cumprir daquilo que o chefe dele está ali a dizer. O Marcos Alexandre Nhunga, como governador em Cabinda, não vai fazer nada de melhor em Cabinda. Como outros governadores também que tinham passado em Cabinda, não tinham feito nada de melhor, porque são mandados pelos outros. Porque se ele tentar fazer do que o chefe dele não lhe disse, vão lhe matar, ou vão lhe tirar de Cabinda, vão lhe mandar a outro lugar, ou vão lhe exonerar, como fazem. Então, é aquilo que eu disse, nós devemos ser responsáveis. A única coisa, ele tem que se rebeliar contra o MPLA. Se rebeliar. Ele é um chefe em Cabinda. Sendo ele chefe em Cabinda, como número 1 em Cabinda, ele pode se rebeliar contra o MPLA e publicar Cabinda como República de Cabinda.
Mas é preciso ter uma capacidade de ao fazer. Tem que ter uma ideologia ampla, forte. Ela até pode apoiar a FLEC, pode apoiar realmente todos os movimentos. Mas temos muitos irmãos no MPLA que têm tanto dinheiro, não conseguem apoiar os movimentos de Cabinda para a liberdade. Porque eles trabalham para seus interesses individuais, interesses pessoal. Eu até não sei se realmente são mesmo filhos de Cabinda. Porque se realmente são filhos de Cabinda, sendo ele filho de Cabinda e como governador, é claro que ele pode virar as costas no MPLA. Ele pode virar as coisas, pode tornar as coisas da maneira visual e que o mundo pode ficar até admirado. Pode conseguir fazer um golpe de Estado, um golpe no MPLA, proclamar Cabinda como república. A única coisa, ele tem que procurar convencer todos os polícias e militares que estão em Cabinda, sendo mesmo polícias dos angolanos e como polícia dos Cabinda. E militares dos angolanos e como militares de Cabinda. Dizendo a eles, a partir de hoje eu vou vos pagar X, basta Cabinda, vocês apoiarem a luta de Cabinda e Cabinda ter a sua liberdade. Quando os angolanos, quando eu vou publicar Cabinda como uma república, quando os angolanos mandarem outros militares para vir lutar conosco, vocês devem defender Cabinda e não deixarem cair Cabinda. É isto que os governadores, filhos de Cabinda, devem fazer. Não devem continuar a trabalhar para Angola, que ocupa o nosso território. Então, são reais, recorrentes e constantes a violação dos direitos humanos refugiados de Cabinda nos Congos por parte das forças de defesa e segurança do governo angolano. Mas claro, Congo Democrático como Congo Brazzaville tinham tornado aliados dos malfeitores. São aliados dos malfeitores. Em vez de protegerem as pessoas que se encontram nos seus territórios, sendo eles refugiados, mas ainda abrem as portas que o MPLA de Angola vai lá matar as pessoas que se refugiaram nos seus territórios. Então, são territórios praticamente sem segurança, sem seguro. É por isso que nós devemos apelar aos congoleses do Congo Democrático e o Congo Brazzaville, para que possam dizer aos seus governantes que possam ser responsáveis de proteger toda pessoa que fugiu à sua terra por uma causa de perseguição. Eles devem respeitar os valores dos direitos humanos. Toda pessoa que foge o seu território, por causa de um problema, merece de uma proteção. Mas se este território ou este país que está a proteger essas pessoas abrirem as portas nos governantes do mesmo país onde que ele fugiu, é claro que isto é uma violação dos direitos humanos pelos povos que estão em refúgio em outro país. E outra pergunta que foi me dada. Quais são as consequências dessa violação no âmbito do direito internacional? Mas as consequências é o quê? É claro que normalmente esses países que abrem as fronteiras para que possam ir capturar as pessoas que tinham se refugiado no seu território, esses países devem praticamente ser julgados e pagarem uma multa na Organização Internacional dos Direitos Humanos. Eles estão a cometer um crime. É um crime que estão a cometer. É um crime. E outra coisa. Como sabe, 3 membros da UCI continuam presos há mais de 4 meses em Cabinda. Qual é o apelo que deixa às autoridades locais sobre as prisões arbitrárias? Olha, esta situação até estou cansado de falar isto acerca dos nossos 3 irmãos que estão nas cadeias. Que todo mundo sabe. Citando até o Maurício Jime e Mampuela.
E outro. Meus irmãos, eles não deveriam estar na cadeia se o povo de Cabinda são unidos. A cadeia que eles estão a sofrer hoje é uma cadeia injusta. O MPLA está a fazer isso para amedrontar o povo de Cabinda, para que não possam continuar a reclamar aquilo que é deles, ou a pedir a sua independência. Mas, mesmo assim, vou pedir a todos que estão fora para que possam continuar a manifestar. Eu não acho que o MPLA vai colocar todos Cabinda na cadeia. Porque se o MPLA vê muita gente na rua, só estão a falar de uma só coisa, de uma só situação, o MPLA já não vai conseguir matar 1 milhão de pessoas na rua. Se o MPLA consegue agarrar pessoas, porque são poucos que saem e muitos se escondem, porque tem medo de morrer, mas sempre andamos a morrer. Devemos defender o nosso território de Cabinda, que é ocupado pelo MPLA de Angola. Todos devem defender esses nossos irmãos que estão nas cadeias em Cabinda. Eles devem ter a sua liberdade, porque só estão a discutir uma causa justa. Eles têm razão de lutar para a liberdade de Cabinda. A independência de Cabinda é uma coisa que não é inventada, mas é uma realidade. Nós temos razão daquilo que nós precisamos. Então a luta é nossa. A luta é para todos Cabinda, irmãos de Cabinda. Levantem, vão defender os nossos irmãos que estão nas cadeias, para que o governo do MPLA possa libertar esses irmãos, porque eles não merecem estar onde que estão. O MPLA que tem que lhes ouvir e depois libertar o nosso território, que é de Cabinda. Então, esta é a minha resposta acerca daquilo. Vou essa outra pergunta. A vizinhança à realização das eleições autárquicas em Angola, apesar de recente adiamento, qual é o posicionamento que tem com relação à realização das mesmas no território de Cabinda? Olha, eu vou dizer todas as coisas que o MPLA organiza, as eleições ou a autárquica ou que lá. Eu vou vos dizer uma coisa. Se eu estou em Cabinda, se eu estivesse em Cabinda, eu não ia aderir. Eu não ia aderir. Porque aquilo não vai trazer solução nenhuma ao nosso povo de Cabinda. Aquilo não vai resolver os problemas do nosso povo. A resolução dos problemas do povo de Cabinda é a sua independência. Quando o MPLA libertar Cabinda, quando Cabinda terá a sua independência, aí o MPLA já resolveu o problema de Cabinda. Enquanto o MPLA continuar em Cabinda, todas as suas organizações que ele vai continuar a fazer, todas as coisas que ele vai continuar a inventar, não vai beneficiar ao povo de Cabinda, mas sim só vai praticamente prejudicar o povo de Cabinda. Então isto não tem nada a ver comigo. Tudo que se passa nos angolanos, em Angola, no MPLA delas, não tem nada a ver comigo. A minha ideia, a minha direção, eu só quero a liberdade de Cabinda, mais nada. As vossas considerações finais, muito obrigado. As minhas considerações finais são essas. Luiz Lava é filho de um camponês. É filho de uma camponesa. E meu pai sempre lutou para a liberdade de Cabinda porque ele foi militar de FLEC. E meu pai, o sonho dele sempre foi para ver Cabinda em liberdade. Eu também, o meu sonho é de ver Cabinda em liberdade. Eu vou continuar a resistir e resistir de verdade. E quando Cabinda terá sua liberdade, eu preciso estar em Cabinda e trabalhar para o bem-estar do nosso povo. Porque a liberdade não é o essencial. A independência não é o essencial. Mas o bem-estar do povo é que é o melhor. Eu amo todos de Cabinda que me consideram e eu vou lhes considerar. Ser mais velho não é o cabelo branco, mas ser mais velho é quando a mente está a refletir bem e pensar bem. Vamos lutar para que Cabinda possa ter a sua liberdade.
respeitamos o mais velho que se respeita e não se respeita o mais velho que não se respeita. Cabinda é para todos. E todos nós devemos lutar para Cabinda. O Luís Lava sempre estará convosco. E eu vou continuar a lutar, falar, resistir, ensinar a nossa história a todos os filhos de Cabinda, para que juntos possamos alcançar a nossa liberdade e a nossa independência. Não olham só naqueles que tinham começado, mas essa responsabilidade tem que ser de todos. Porque quando todos nós vamos estar juntos, pensarmos da mesma maneira, termos uma só ideia, andarmos no mesmo só caminho, iremos de vencer. Iremos ter a nossa liberdade. E devemos continuar a apelar a Portugal para que volta a nos ajudar, para que volta na história, para que possa considerar aquilo que ele tinha assinado. Aí, Cabinda terá a sua liberdade. O Luís Lava está convosco. E muito obrigado à voz de Cabinda, a Membo Boala, Minmevutulu, Vieve, Chimutondo. Eu abraço todos que lutam para Cabinda. Todos, mas é todos. Não vou citar nomes, mas eu conheço todos que lutam para Cabinda da maneira verdadeira. E eu vos abraço. Nosso advogado há um tempo continua o teu trabalho. Mas eu abraço todos. Mas é todos. Eu conheço todos que lutam para Cabinda. Eu conheço. Todos. Mesmo os que estão no Casa C, UNITA. Eu sei aquela contribuição deles nos parlamentos angolanos. Sim, costuma valer. Mas devemos se ajuntar e fazermos melhor do que aquilo. Porque é possível que Cabinda possa ganhar a sua liberdade em breve. Eu tenho a certeza que Cabinda terá sua independência em breve. Eu tenho a certeza, eu acredito. Sim, tem um dos Cabinda que dizem Cabinda nunca vai ter independência, Cabinda. Não falem assim. Ninguém acreditava que os israelitas poderiam... Os egípcios poderiam deixar os israelitas saírem no Egito. Quando Deus decidir, é claro que Cabinda terá sua independência. Mas, para que Deus também possa decidir, o povo tem que lutar. O povo tem que se levantar. Não há liberdade sem sacrifício. É preciso um sacrifício. Luís Lava falou e muito obrigado. Tchau. Que Deus abençoe todos.